De 58 até a de 74, o Palmeiras foi o time que mais títulos nacionais conquistou, entre Taça Brasil, Robertão e Campeonato Brasileiro. Em 59, o Brasil já havia ganhado a Copa do Mundo com a base do Santos Futebol Clube e com grandes jogadores que voltaram também ao Palmeiras, como Djalma Santos, campeão, e Julinho. E em 59, no turno, o Santos venceu o Palmeiras por 7-3 na Vila, o Verdão devolveu 5-1 no retorno e as duas equipes terminaram empatadas em pontos. Por isso, um super campeonato com 3 jogos decisivos. Primeiro jogo numa terça-feira, dia 5, 1-1. O segundo jogo na quinta, 2-2. Teve o terceiro jogo dia 10 de janeiro, domingo. Oswaldo Brandão, o preparador palmeirense, será agora ouvido pela nossa reportagem. Brandão, nós gostaríamos de saber de você se você já tem pronta a equipe para o jogo de amanhã. Pois não, a equipe de amanhã jogará com o Valdir, Djalma Santos, Waldemar Geraldo, Aldemar Zequinha, Julinho, Nardo, Américo, Chinesinho e Romeu. Você acredita que amanhã haverá uma vitória em grande número de gols do Santos? Acredito que o Santos vença. Agora a contagem para nós não nos interessa. O Palmeiras foi, nesse período, o único time que conseguia vencer o Santos e que conseguiu dividir alguns títulos com o Santos, principalmente aquele de 1959. No campo, o Santos era uma equipe respeitada, como era o Palmeiras. Eu falo aí, assim, em termos gerais, se não houvesse o Santos, o Palmeiras seria campeão muitas vezes mais. Se não houvesse o Palmeiras, o Santos também seria. Então, eram duas grandes equipes. O único time que segurava o Santos no mundo era o Palmeiras. O Botafogo, que era uma coisa absurda o time do Botafogo. Esse time tomava de 5 ou 6 do Santos. O início da montagem do time que ficou conhecido como a primeira academia ocorreu em 59, quando o time ganha do Santos na final o supercampeonato por 2-1. Porque ali você já tinha alguns nomes que iam brilhar naquela época. Você já tinha o Valdemar Carabina, você já tinha o Valdir Joaquim de Moraes, você já tinha o Romero, você já tinha o Julinho Botelho, já tinha o Djalma Santos, entendeu? Então a base surgiu, na verdade, por quê? Porque em 58 o Palmeiras vendeu o Mazzola para o futebol da Itália e vendeu por um valor muito alto. Então o Palmeiras ficou com tanto dinheiro que ele começou a montar o time em 59. O Ademir da Guia, num amistoso, Guarani contra o Bangu, o Reganeschi que dirigiu o Guarani, impressionou o Renga. Quando o Reganeschi vem pro Palmeiras, ele fala, manda buscar aquele menino do Bangu. O Ademir vem do Bangu, novinho, e demora um pouco para se adaptar ao Palmeiras. A imprensa achava que ele era lento, não era aquele ritmo do futebol paulista. E até achavam que ele voltaria para o Rio. Quando eu cheguei aqui em São Paulo eu fui no interior, uma correria, não sei o que o pessoal tomava. Aí uma correria, uma luta, aí eu falei, eu tenho que mudar a maneira, eu tenho que... na verdade, comecei a mudar para poder pensar em ter uma chance. Chegou aqui, mas tinha no meio do campo Zequinha e Chinesinho. Tinham sido campeões em 59, eles comandavam, na verdade, esse meio de campo. O Palmeiras sabia que já tinham times interessados no Chinesinho. O futebol que ele joga, ele era sempre convocado para a seleção. Em 59 ele ficou dono da camisa 10 e já pegou a camisa 10 e ficou dono até ir para a Itália. Em 61 ele era titular absoluto. Chinesinho, quando foi vendido para a Juventus de Turim, 130 milhões, o Palmeiras contratou vários jogadores e construiu o Jardim Suspenso. E ele monta aquele timaço que Era Valdir. Um bom time tem que começar por um goleiro. Djalma Santos, Djalma Arias,
Valdemar Carabina e Ferrari. Era eu, Ademir, Gildo, Servilho, Vavá e Rinaldo. Era uma coisa inacreditável. Então, era uma máquina que vinha se transformando e se atualizando. A primeira academia aconteceu no ano da graça de 1965. Foi aquele jogo no Maracanã que teve aquele gol do Gildo, o gol mais rápido do mundo. 7 segundos, se bem que há quem fale 9. O Palmeiras ganhou de 4-1 com o gol mais rápido e tinha um jornal no Rio que falava que o Palmeiras jogava ensinando. Daí o nome de academia. O Botafogo, que na época era praticamente a base da seleção brasileira, o Palmeiras massacra o Botafogo 2 vezes. Bate o Botafogo de 5-3, o Botafogo completo, e no segundo turno o Palmeiras ganha de 3-0 para quem lotado, uma aula de futebol. Aquele Rio-São Paulo 65, o Palmeiras ganhou de todo mundo, detonou. O Palmeiras goleou o Vasco, goleou o Flamengo, goleou o Botafogo. O Palmeiras ganhou os 2 turnos. E aí os torcedores cogitaram em fazer um jogo Palmeiras contra Palmeiras. Aí a federação falou, opa, aí também já é demais, né? Era um Palmeiras que tocava a bola, que jogava com inteligência, que era rápido, que marcava, que fazia gols, que tinha jogadores que dava gosto de ver. Jogar com Djalma Santos, cara. Contra o Pãozinho, Servilha, Ademir da Guia, Valdir de Moraes. Muitos queriam jogar, cara. Até a turma de 70 queria estar no meu lugar. Toque de bola acadêmico. Era um toque de bola inteligente, bonito de se ver dentro de campo e que dava resultado. Ou seja, era um time que jogava bonito, um toque de bola bonito e ganhava os jogos. E o Filpo Nunes, ele foi o personagem que idealizou taticamente todo aquele estilo de jogo. Ele fazia um time alegre, né? Diferente, cheio daquela manha argentina. Ele era brincalhão, ele vinha aí, ele vinha nas cantinas aqui, era brincalhão. Ele cantava tango aqui, ó. Era agradável. O jogador gostava dele. Que ele sabia também como motivar, como mexer com os jogadores. Tudo que ele fez lá atrás, tudo hoje é cópia. Aquele sistema de inverter os cobradores de escanteio, né? O sistema de carrossel, tudo ele que inventou. Você sabe que foi a primeira vez que eu ouvi falar em termo vamos fazer o carrossel, que depois de 9 anos se torna famoso com a laranja mecânica, foi do Dom Ernesto Filpo Nunes. Tinha que levantar uma estátua para ele. O Filpo Nunes falava assim, um dia eu vou ficar lá em cima na arquibancada, no jogo, vou ficar lá na arquibancada. E ficou. E ele foi o único estrangeiro a dirigir o Brasil. Porque como o Palmeiras representou a seleção brasileira com o uniforme principal, ele foi o único técnico estrangeiro que o Brasil teve na história. Em vez de formar uma seleção brasileira, pegaram uma formada. Tá aqui. Chamaram o Palmeiras e o Palmeiras representou o Brasil. Foi o primeiro jogo do Mineirão. Eu não fui lá para ver, para analisar nada. Eu fui lá para ver a academia jogar. Então eu estava muito preocupado em ver o jogo, não. Eu estava preocupado em curtir essa emoção. Equipe do Palmeiras que representa a seleção brasileira de futebol. Ele autoriza o pontapé de início. Aberto pela ponta esquerda, Rinaldo. Deixou, vai até a linha de fundo, cruzamento executado, entrou o Servilho, caiu, levantou, vai dar atrás, entra Tupã. Então nós ganhamos 2 jogos ao mesmo tempo. Ganhou o Palmeiras e ganhou a seleção brasileira. Quem ganha 2 jogos no mesmo dia, de 3-0, tá bom pra nós, né? Muito bom. Então, aí depois do Rio-São Paulo de 65, você teve o título paulista de 66 e teve os 2 títulos nacionais de 67, que foi a Taça Brasil e o primeiro Roberto Gomes Pedrosa, né? 2 campeonatos brasileiros. 68, segundo lugar da Libertadores. Chegou Jimenez Lopes, reformulou o elenco, só ficaram Baldock, Dudu e Ademir. E o Palmeiras começa a montar o time que veio a ser a segunda academia nos anos 70 em 69. Então, aquele time ganha, o de 69, ele ganha o Campeonato Brasileiro
o Roberto Gomes Pedrosa, num jogo histórico contra o Botafogo no Morumbi, 3-1. Aí o Palmeiras com o Brandão em 72 ganhou tudo. Ganhou o Brasileiro, ganhou Laudo Natel, ganhou o Paulista invicto com o São Paulo. Mas também teve a Taça do Atlântico contra Peñarol, Boca Juniors. Aquele time ganhou tudo em 72. Em 72 o Palmeiras foi campeão de 5 títulos num ano só. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca. Dudu e Ademir. Du, Leivinha, César e Leila. É uma poesia, meu coração. Dudu recebe, tem Alfredo. Alfredo no Dudu. Vem Madurga. Meio de campo, toca no Ademir.